Tá de parabéns. Nossa! Nossa! Que mulherão! Ah, não dá nem pra elogiar mais que ela já fica ofendida. O assédio não escolhe raça, classe social, idade e, principalmente, lugar. Um cara tava passando de carro e ele parou, buzinou e gritou algumas coisas que eu fiquei bem desconfortável. Depois eu até chorei. Pode ser em casa, na escola, balada, a caminho do trabalho. Eu tava caminhando na rua, indo pro trabalho, e o rapaz veio de bicicleta e passou a mão na minha bunda. Eu tive que fazer uma viagem com um cliente e tive que ficar no carro, era uma viagem um pouco distante para fazer uma audiência e o cliente dando insinuações, falando coisas e eu fiquei com muito medo porque eu não sabia como sair dali. No transporte público. Eu estava dentro de um ônibus, indo para casa, depois da faculdade. Era verão e eu estava com shorts relativamente curto. E eu percebi que o passageiro que estava ao meu lado estava fazendo fotos das minhas pernas. O homem começou a vir atrás de mim e eu subi no primeiro ônibus que passou. Ele me pegou pelo cabelo, começou a me insultar. Ou no transporte por aplicativo. Mas eu acho que tem idade pra ser meu pai, assim. Não sou teu pai nada. Mas tem idade. Eu faria coisas que teu pai não faria. Acontece no estádio de futebol. Um torcedor colorado vindo do interior, ele tentou me beijar por 3 vezes. E também no mundo digital. Eu postei, enfim, uma foto qualquer e veio na mensagem privada um homem falando que tinha feito uma homenagem pra mim. Eu não vou explicar o que esse conceito significa, mas ele é muito pesado e extremamente perturbador. Não importa a profissão ou a roupa, a agressão não tem data e hora pra acontecer. Uma vez eu tava caminhando, correndo a Redenção e tinha um senhor sentado no banco e ele começou a falar piadinha, ou gostosa. A cada 1,5 segundo, uma mulher é vítima de assédio no Brasil. Os dados são do Instituto Maria da Penha, em uma pesquisa realizada em 130 cidades do país. Parte das estatísticas, Carolina Borges, de 17 anos. A adolescente foi vítima de um motorista de aplicativo a caminho de uma festa de carnaval em Porto Alegre. Foram 5 minutos dentro do carro em que a jovem gravou toda a conversa. Eu fiquei com medo de ser mais grossa com ele acelerar o carro, mudar o destino da viagem. Tipo, a sensação que tu sente é de inutilidade, sabe? Porque tu não tem o que fazer. Assustadores, os números podem ser ainda maiores, já que muitos casos não entram para as estatísticas porque não são denunciados. A vergonha e o medo fazem com que muitas mulheres não levem as histórias ao conhecimento da polícia. A falta de preparo de alguns agentes de segurança ainda é uma das barreiras a ser superada. Cada crime ele exige um tipo de protocolo diferenciado, mas todos eles exigem da pessoa que está atendendo, não só na polícia, mas em todos os equipamentos dessa rede, na perícia, nos hospitais, que tenham esse olhar diferenciado. A gente tem investido, claro, na qualificação também das delegacias especializadas e na criação de espaços reservados de atendimento em todas as DPPAs. Pela lei, assédio sexual é constranger alguém para obter vantagens se valendo da posição hierárquica no ambiente de trabalho. Casos como os que nós mostramos até agora são considerados perturbação da tranquilidade. Para a promotora especializada em violência doméstica e familiar contra a mulher, a pena da chamada contravenção não é adequada. Mas ela acredita que mais importante do que uma punição mais severa é a exposição e discussão sobre o assunto. Então, por vezes, quando um fato é praticado, a sociedade fica revoltada, querendo penas mais altas e querendo uma punição mais severa. E, por vezes, isso vem a fazer com que os legisladores criem tipos penais, né? Uma piadinha de mau gosto, um toque, se necessário, que não seja permitido. Geralmente homem, patrão, eles nunca aceitam, né? Tu não quer e aí te demite, faz tu passar por situações ridículas. O que um homem justifica como elogio, uma mulher pode receber como assédio. E são agressões quase que diárias para todo tipo de mulher, em todo tipo de ambiente. São palavras e gestos que ofendem e que com facilidade podem causar traumas. Eu ficava sempre com medo, né? Eu sempre tive aquele trauma, né? É uma sensação de impotência mesmo. Tu se sente muito vulnerável. Eu sinto uma coisa horrível. Traumas que, segundo essa psicóloga, podem durar a vida toda. Cicatrizes que, em muitos casos, não curam. É como se alguém te dissesse, a tua pessoa que está aqui nesse corpo
não me interessa, é um banimento da nossa pessoa e sobra o nosso corpo enquanto coisa, porque deixa uma cicatriz de que o corpo pode deixar de ser meu a qualquer momento. Pode fazer do meu corpo a sua fantasia e não a minha. Sinto uma coisa horrível. Quando eu vejo muito assim, esses que acontece na rua, me dá um nervosismo, uma coisa, porque eu lembro da minha infância. Eu estava bem tranquila, caminhando na rua, sozinha. Um homem se aproximou de mim e ficou me seguindo, falando uma série de termos chulos. Eu fiquei horrorizada e calada. É um sentimento horrível de repulsa e impotência. Era estagiária em uma delegacia quando tinha 16 anos. Não sabia me cuidar. Um delegado mais velho, uma vez, ficou em frente à porta que eu estava tentando passar e bloqueou a minha passagem. Em outra oportunidade, quando as coisas pioraram, ele beijou meu pescoço, sem me deixar sair da situação. Ficou ofendido quando eu falei alto e sério com ele. A psicóloga afirma que o machismo é uma questão cultural e faz com que as mulheres sejam induzidas a sentir medo e vergonha. Na opinião dela, a ideia de uma mulher livre amedronta a sociedade. Uma mulher nasce pedindo desculpa. Desculpa por qualquer coisa. Muito obrigado, não precisa. Eles se sentem numa necessidade de reduzir uma mulher a uma coisa, porque a presença de uma mulher faz a virilidade deles ser questionada. Depois do não, tudo é assédio ou, pior, estupro. Essa cultura que impõe sobre as mulheres essa necessidade de se comportar desta forma ou daquela forma para evitar o assédio, a isso nós chamamos de cultura do estupro, porque é uma cultura que naturaliza o comportamento violento dos homens, justificado porque as mulheres fizeram tal coisa, se comportaram assim ou se vestiram desta forma, e, ao mesmo tempo, culpa as vítimas porque assim agiram. Somente no ano passado, 113 casos de assédio chegaram até a polícia. O que muitas vítimas não sabem é que podem denunciar o crime até 4 anos depois e a perturbação em até 3 anos. A gente incentiva sempre a denúncia de todo tipo de casos, porque mesmo que a gente não consiga chegar à autoria, eventualmente, porque esse homem não foi identificado, mesmo que não haja uma prova robusta para um tipo de condenação, nós temos estatísticas criminais que vão nos indicar o tipo de conduta. Muitas vezes são agressores, abusadores contumazes, que fazem várias vítimas. Discutir, denunciar. O silêncio ainda é a principal arma de quem constrange, assedia, agride. A gente fala sobre o assédio que sofremos na rua, mas esquecemos de falar também do assédio que sofremos dos nossos amigos, namorados, homens que se aproveitam da nossa vulnerabilidade para nos usar. E é doloroso depois que a gente percebe isso. É doloroso quando a ficha cai. Eu fui assediada por uma pessoa do meu convívio. Em momento algum, eu demonstrei qualquer interesse. Foi a coisa mais horrível que eu já vivi até hoje. Será que um dia esse sentimento vai passar? Às vezes, o assédio vem de maneira disfarçada. Se faz de amigo, passa a mão na tua cintura, finge estar elogiando teu trabalho. Te encurrala em ambientes onde há um enorme receio de tomar qualquer atitude, de ser prejudicado. Ficamos calados. Eu fui assediada pelo meu primo, pelo meu irmão. Foi tão forte que eu ficava com medo de andar em casa. Eu me sentia culpada. Nunca me calei. Isso é importante. Nós, mulheres, precisamos criar essa corrente de encorajamento, porque assim é que a gente pode ser semente de transformação e auxiliar e encorajar outras vítimas a também falarem. Se tiver só a palavra da vítima e contra a palavra do réu, ela não precisa de testemunhas. Ela tem mais valor do que a palavra do réu. O que ocorre é que as mulheres têm vergonha de denunciar. Elas se sentem culpadas por terem sofrido o assédio, por terem sofrido o estupro. Procure ajuda, né? Denuncie o quanto antes, quanto mais rápido esse relato de ocorrência for feito, mais condições a gente tem, não só de minimizar a dor, o trauma, ou de coletar a materialidade desse crime, mas também de poder buscar uma responsabilização criminal desses agressores. Está na mão de mães e pais que as futuras gerações não achem que tem direito a esse tipo de coisa. E não é não. As pessoas têm que saber que não é não.